Oi, hoje é dia de retomar o projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020, para as sextas-feiras, depois daquela boa parada para o mês do terror. Aliás, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida no que aconteceu por lá. Bom, voltamos ao livro do Machadão, Mulheres de Machado, com a resenha do conto O Relógio de Ouro. Agora contarei a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro, inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. Luís Negreiros tinha muita razão em ficar boquiaberto quando viu o relógio em casa. Um relógio que não era dele, nem podia ser de sua mulher. Seria ilusão dos seus olhos? Não era. O relógio ali estava sobre uma mesa da alcova. Ao olhar para ele, talvez tão espantado como ele, do lugar e da situação. Assim começa o Relógio de Ouro, que conta a história de Luís Negreiro e de sua esposa Clarinha. Pois é, situação um pouco estranha, né? Ele entra no seu próprio quarto, o quarto do casal, e dá de cara com um objeto completamente masculino que não é dele. E claro, se é um objeto bem masculino, obviamente também não é de sua esposa. Então, quem é o proprietário desse cronômetro? Uma questão fica no ar. Aliás, o Luís Negreiros ele gosta desses mistérios, decifrar algumas coisas. Mas aquilo incomodou muito a sua cabeça, porque literalmente era uma coisa íntima ali do seu quarto. Qual é o homem que ali entrou e esqueceu o relógio? Pois é, a recepção de Clarinha ela estava um pouco quanto diferente do habitual. Ela estava muito inquieta ou fingindo uma certa naturalidade. Imediatamente ele percebeu isso e ele ligou uma coisa com a outra. Com certeza há um dono muito específico desse objeto e ele quer logo saber. Pergunta para a esposa de quem é este relógio. E ela não responde. Claro, a situação é muito embaraçosa para ela. Ele percebe isso de uma maneira muito nítida, na verdade. Ela evita olhar para ele, ela fica toda incomodada com qualquer outra pergunta, uma variação da pergunta básica, né, de quem é este relógio. Ela nada diz e a situação fica entre os dois um completo de um silêncio, na verdade. E ele já está começando a perder as estribeiras. Mas bom, eu paro de contar qualquer outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto do Machadão. Muito interessante. Minha avaliação do texto. Pois é, temos aqui nesse conto do Machado algo bastante curioso, que aliás, claro, ele sempre gostou de fazer, que é exatamente o comportamento dos seus personagens. E estamos então numa situação bem limite. O marido querendo saber de quem é aquela estrovenga ali que fica tic-tac, tic-tac, e ela, a esposa, completamente arredia, né? Ela não quer entrar em pormenores. Ela sabe que está num campo minado. E sim, o tempo todo esse texto aqui trabalha com isso, a reação desses dois. Claro, principalmente do Luís Negreiros, porque ele é mais protagonista até do que Clarinha. E sempre vale lembrar a questão básica aqui dessa coleção, né? Esse selecionado de textos de Machado de Assis. Não foi ele que fez a seleção, né? O organizador que fez as escolhas dos contos. Mas Mulheres de Machado e por muitas vezes já vimos aqui histórias onde, no fundo, a personagem feminina não está protagonizando tudo. Ela meio que fica de escanteio, assim, do lado. No caso aqui, a Clarinha, sim, ela tem uma participação até efetiva, mesmo quase não abrindo a boca. Aliás, ela diz alguma coisa durante toda a história? Agora eu não me recordo, acho que ela não diz nada. Não diz, sim, claro, lá para o desfecho, né, quando finalmente ela tem que falar alguma coisa, né? Pois bem, o que vale aqui é que, mais uma vez então, a persona feminina não está em destaque, mas tudo gira em volta dela. E claro, também em outras que a gente viu nos contos anteriores, sempre aquela coisa misteriosa do comportamento feminino que Machadão adorava produzir pra gente. Na verdade, né, todos os personagens machadianos têm essa complexidade, esse não expor do que realmente pensam. Eles agem de uma maneira um pouco difusa, né? Mas com certeza, para as mulheres, o Machado sempre capricha nessa situação, né? A gente praticamente não entende o que vai na cabecinha delas. Claro, dos personagens masculinos também. Para as mulheres há um certo capricho, com certeza. Bom, mas o que vale é que Clarinha aqui realmente, ela
tem os seus motivos. E entender esses motivos que é quase um mistério absoluto, então, aqui desse texto. A gente fica na pele, realmente, do Negreiros, de querer entender o que está acontecendo. Bom, para misturar um pouquinho as coisas, chega o pai de Clarinha, o sogro, que logo percebe que há uma rusga entre o casal. E é aquele sogro legal, que aliás é um bom amigo ali do seu genro. E ele sabe que aquilo ali não dá muito certo, aquela situação conflituosa que ele nunca tinha visto antes. E ele quer resolver sim esta pendenga, mas naquela do tipo, se vocês continuarem com esse silêncio entre vocês, eu nunca mais volto até aqui. É uma certa ameaça. O bom é que, pelo menos, ele, sem querer, ele traz uma informação interessante para ser decifrado este mistério. E claro, o Negreiros aproveita imediatamente esta dica dada sem querer e, claro, faz a solução de tudo, mas talvez ele também esteja se enrolando um pouco. Claro que eu não posso dar detalhes disso, porque senão realmente traga a experiência da leitura. Mas, dito isso, a gente só percebe que a história já se conduz ao seu final. E chegando nele, a gente pode sim encontrar uma questão interessante aqui. A tradução de todo o mistério se dá através de um texto. Não vou especificar exatamente qual é. E a tradução desse texto para nós aqui, tempos depois de ser escrito, aliás, deixa eu verificar aqui quando foi que foi escrito esse conto aqui do Machadão, que eu acabei não atinando de perceber exatamente isso. Deixa eu colocar a página certa aqui, 279, mas o que vale, que eu quero dizer, é que muita coisa se perdeu ao longo de todo esse tempo, principalmente o significado de algumas palavras que geram a explicação de todo o mistério. 1873. Pois é, muito chão já se passou. E uns termos ditos aqui, apelidos, para ser mais específico, a gente não consegue compreender bem. Podia muito bem ter uma nota aqui do editor desse livro a respeito justamente disso. Acho que talvez ele não tenha percebido. Claro, só a gente pode confundir, na verdade, o finalzinho do texto, mas se a gente for pensar bem, falar, não pode ser isso ou aquilo, tem que ser só isso, aquilo outro não combina. Mas mesmo assim a gente ainda pode ficar ainda um pouco assim nebuloso a solução do mistério, porque a gente, talvez por não usar mais essas palavras, a gente ainda fica um pouquinho na dúvida. Será que fomos errôneos a entender isso? Será que, e principalmente por causa disso, a gente não entende essa reação específica de Clarinha? Porque a tradução de tudo que ela está fazendo, o seu comportamento, o seu silêncio, tem a ver com esse texto aí que é revelado no final do conto. É uma questão bastante interessante, mas de qualquer forma, sim, o texto ele tem um final absoluto, concreto, que não deixa margem às dúvidas. Quer dizer, só deixa nessa questão de serem palavras que para nós são completamente esquecidas. Aliás, para você ter uma ideia, eu não posso dizer, né? A palavra ou as palavras são muito comuns numa certa canção muito popular brasileira. Claro que eu não vou dizer qual é a canção, senão mata a charada de tudo para vocês. Mas o que eu digo é que muito se canta a letra dessa música e não se atina nela. Como também de uma outra, também super famosa, mas ainda popular, que também as pessoas veem as mesmas palavras, mas entendem como significados completamente diferentes, distintos. Pois é, algo bastante curioso. Por isso que eu digo que ao final você pode ficar na dúvida. Peraí, é isso ou é assado? Ou é mais do que isso até? Na verdade, por causa da interpretação errônea das palavras, a gente pode entender o comportamento da Clarinha de maneira diferenciada. Mas não chega a estragar, para falar a verdade. Se você realmente parar para pensar, você sim, chega no ponto certo da questão. Uma grande de um equívoco que tudo aconteceu aqui nessa história. No final, sim, é muito bom o desfecho dela e traz um grande valor a tudo que a gente tinha visto antes. Você pode pensar, durante todo o transcorrer dos parágrafos, que a história meio que está enrolando um pouquinho, porque já não revela logo o final. É uma história curta, apenas 10 páginas, ainda bem. Se fosse mais do que isso, também já começaria a cansar um pouco, mas realmente é porque o Machado gosta de analisar o comportamento de seus personagens. Ele só faz isso, para falar a verdade. O resto, realmente, tem uma certa gordurinha no texto, mas funciona, justamente porque
a gente pode, nós leitores, curtir exatamente o que o escritor está fazendo com seus personagens. Ele está maquinando todos eles, fazendo eles se chocarem o tempo todo para revelar um bom segredo ao final. Que é, claro, pode ser até surpreendente para muitas pessoas também. Você fala, ah, era isso. Mas é bacana, é muito bom mesmo. É o tipo de texto que ele vai crescendo e chega num grande final, com certeza. Portanto, para O Relógio de Ouro, escrito por Machado de Assis, eu atribuo 4,5 asteriscos. E fica combinado para a próxima sexta-feira mais um conto aqui de mulheres de Machado, intitulado Dona Paula. Provavelmente estará mais focado na figura feminina. Ou não, né? A gente vai descobrir isso depois, lá na semana que vem. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!